E vamos falar então de política local, né? Vamos com as notícias da área política e tem polêmica chegando, isso porque os advogados do ex-vereador de Curitiba, agora a gente chama de ex-vereador, né, Riva? Será Renato que vai manter assim? Pois é, por enquanto é ex-vereador, vamos ver até quando, né? Os advogados dele vão tentar anular na justiça, como já tinham prometido, né? A decisão da maioria dos vereadores da capital que confirmou a cassação do mandato do político do PT pela segunda vez. A gente anunciou que ele ia ser bicassado e não deu outra. Foi bicassado. Nunca vi isso na minha vida. Foi bicassado. Aliás, acho que é a primeira cassação que a gente vê na Câmara de Vereadores. Não, é a segunda. Teve uma em 1964. Nossa! Por quebra de decoro também. Aí o Tico Kuzma já vai relembrar a história pra gente. Mas é a segunda. Vê o intervalo que deu? No período pós-ditadura é o primeiro. E sabe por quê? Porque na época o vereador sentou a lenha na Câmara. Falou mal da própria Câmara, por aí. E aí foi cassado. Eita. E então, o Renato Freitas, na última sexta-feira, teve essa confirmação aí da bicassação por quebra de decoro. O motivo todo mundo sabe, né? Ocupou, invadiu, entrou, como você preferir, de acordo com a sua vertente política, a igreja no Centro Histórico de Curitiba em fevereiro, aí durante um protesto contra o racismo. E aí o resumo da ópera foi o seguinte: 23 votos dos vereadores de Curitiba a favor de cassar Renato Freitas, 7 votos contra cassar Renato Freitas. Então a igreja, a gente lembra, né, pediu mesmo que o Renato Freitas não perdesse o mandato. Defendeu que ele continuasse vereador. E o ex-vereador Renato Freitas chegou a dizer o seguinte na última semana, né? Que os vereadores de Curitiba estavam mais ofendidos do que a própria igreja com o que aconteceu. Inclusive, ele anunciou o seguinte, como a gente já chamou aqui no jornal, que ele vai se encontrar em setembro com o Papa Francisco Rivaroli, para demonstrar que a igreja realmente o perdoou, né? E dar aquele tom de que ele estaria sendo perseguido aí pelos colegas que estariam mais ofendidos do que a igreja. Então, diante do resultado aí que levou à perda do mandato, os advogados dele disseram o seguinte, que tem problemas com a questão dos prazos do processo, né? E anunciaram que vão entrar na justiça. Então a gente vai ver de novo aí essa discussão sobre o Renato Freitas se estender mais uma vez no campo do judiciário, né? Os advogados do Renato Freitas dizem que o regimento interno da Câmara de Vereadores de Curitiba determina aí um prazo de 90 dias para fazer a análise do processo, que começou no dia 23 de fevereiro. Então, do início do processo ao julgamento são 90 dias. A Câmara, que alterou o regimento interno, diz que são 90 dias úteis. E aí essa é a discussão que vai acontecer. A gente já viu o advogado do Renato Freitas, que é o Guilherme Gonçalves, criticando aí a posição da maioria dos vereadores de Curitiba que decidiram pela perda do mandato. Vamos ouvir o advogado. O próprio mérito da decisão revela-se absolutamente desproporcional, porque os próprios vereadores se pronunciaram revelando desconforto de votar pela cassação e meio que dizendo que se tivesse outra alternativa não votariam pela cassação, né? Então comparamos que entre condenar à morte alguém e deixar sem punição, infelizmente a Câmara de Curitiba, por esses tristes 23 votos, preferiu decretar pena de morte política, mesmo vários deles reconhecendo que o incidente não foi grave, né? E eu preciso lembrar, das 5 acusações desferidas, nenhuma delas se confirmou, inclusive como consta no relatório pela cassação. É uma ação anulatória que vai levar em conta todas as nulidades, que como eu aqui relatei, e também essa questão da própria votação, da desproporção da sanção. Muito bem, então a questão dos prazos, né, também foi alvo aí de um recurso que foi apresentado pela colega de partido do Renato Freitas, né, a Carol D'Artora, do PT. O requerimento vai ser analisado nessa semana pela Comissão de Constituição e Justiça e se a comissão entender que tem sentido questionar os prazos referentes ao processo, aí o pedido vai em votação no plenário para entender o que os vereadores pensam. Agora, enquanto os advogados ou o advogado Renato Freitas aí diz que o processo foi injusto, né, que tem erro de prazo, o presidente da Câmara de Vereadores, Tico Kuzma, rebateu as afirmações e disse que está tudo certo. Vamos ouvir o Tico Kuzma. As decisões da primeira instância e da segunda instância em relação às outras decisões da Câmara Municipal já foram corroboradas ou já foram definidas como acertadas em relação a tudo aquilo que está no nosso regimento interno. Tivemos um ato de cassação por quebra de decoro em 1964, quando o vereador Rosalino Maciotti também foi cassado por difamar a Câmara Municipal, e agora um segundo vereador cassado também por quebra de decoro. É um dia triste, é um dia que fica na história, mas é um dia que demonstra que a Câmara segue o seu regimento interno, que segue a decisão do plenário e que fica marcada na história como o segundo vereador cassado na história da Câmara Municipal.
Bom, quem assume a vaga do ex-vereador do PT, Renato Freitas, é a suplente Ana Júlia. Ana Júlia já ficou também, né? Como ele é bicaçado, de novo. Já foi e voltou também. Exatamente. E aí a Ana Júlia é jovem, né? É estudante de Direito, de Filosofia, super jovem, vai voltar e a segunda vez a assumir a Câmara, só que tem que ter a decisão dos vereadores publicada no Diário Oficial. Então, pelas contas da nossa produção, a Ana Júlia vai ter 5 dias úteis para tomar posse. A expectativa é de que isso aconteça na próxima semana. Riva, tá aí, portanto, o que a gente deve ver daqui pra frente em relação a essa história? Muito choro, muita gritaria, muito bater na mesa, muita judicialização, porque o Renato Freitas, ele sabe que ele tem uma boa possibilidade de ser deputado estadual, só que está inelegível por quase 10 anos. A luta dele é pelos direitos políticos. Claro, sim. Que é concorrer a essas eleições. Sim. Tem um projeto de poder desenhado em sua cabeça, na sua trajetória, de chegar a cargos maiores que de um vereador. Normalmente é assim que começa a política: vereador, deputado estadual, deputado federal, uma possibilidade de ser prefeito e assim vai. Vamos ser bem honestos, é assim que as coisas se desenham, né? A vereança não é nada tão simples assim. Tem muita gente que gosta de ser vereador a vida inteira, mas tem outros que têm projetos políticos. Vai ter choradeira, mas sem razão. Tá? A gente pode questionar de ter chegado até lá, Rafa, até concordo. Porque há um preconceito, porque há um racismo, porque há... Como é que é lá aquele racismo que a gente chama? Estrutural. Inconsciente de alguns vereadores, pode ter, de fato, ninguém está dizendo que não. Que a Câmara não aceitaria um vereador negro que não é tradicional, que não é conservador, que não é... Que vem da periferia, que não é de família quatrocentona. Que afronta os próprios vereadores dentro da Câmara. Agora, gente, usar a igreja como justificativa, se a igreja não perdoar, para o mundo começa de novo, que a função da igreja é perdão. Mas quem é que não se lembra ali que na hora de morte você pode pedir perdão do seu pior pecado, né? Naquela hora ali em que vai ter a unção dos enfermos, você pede a sua indulgência e vai-se embora. É assim que funciona, sempre foi assim. Essa é uma questão de dogma da igreja e isso não vai mudar, nem que a gente queira. Agora, com relação ao regimento, tá correto, são 87 dias que foram, são 90 dias úteis. Não teve o pedido do presidente da casa por mais porque não precisou. É um processo político, gente. Vamos parar de... mas é político. É. O processo de cassação e o processo de julgamento de cassação por quebra de decoro, ele é político. Quem se perdeu a si próprio foi o vereador Renato Freitas, inclusive ofendendo até a própria imprensa. Né? Mas é o histórico, desde a invasão, desde lá, de quando foi preso, pichando, ele foi preso, ele recebeu voz de prisão por pichação, até a invasão da igreja, ou ocupação, dê o nome que você quiser. Foram muitas coisas, e os vereadores resolveram dizer, basta ao colega, tchau ao colega, e ponto final. Discordando ou concordando, é esse o processo. 10 horas e 46